então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje. Vou chamar a Larissa, presidente do GES, para dar início aos trabalhos de hoje. Boa tarde, pessoal. Mais um dos temas relacionados aos répteis, que está sendo o tema desses últimos meses. E a Bianca e a Maria Cristina, então, elas vão falar sobre as doenças do trato respiratório em répteis. Fiquem à vontade para a apresentação, então. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Cristina. Hoje eu e a Bianca iremos apresentar o tema pneumonia e doenças do trato respiratório em répteis. Tá. A anatomia ela difere um pouco entre as ordens, mas é basicamente composta pelas narinas, a glote, a laringe, a traqueia, brônquios, pulmão direito e esquerdo. E eles não possuem diafragma funcional. Daí no videozinho ali dá para ver a respiração acontecendo como a gente vê por fora e como ela acontece por dentro. No vídeo é um dragão barbudo. Tá, anatomia da ordem Testudina. Então, a ordem Testudina é formada por cágado, jabutis e tartarugas. A glote, ela está localizada na base da língua carnuda e não é possível ver em animais acordados. A traqueia é curta, com anéis completos e flexíveis, o que permite a retração da cabeça. Ela bifurca-se em um brônquio intrapulmonar esquerdo e direito. O pulmão é semelhante a sacos e, em algumas espécies, ocupa a maior parte da cavidade salômica. Na imagem da esquerda, o número 1 representa o pulmão esquerdo e o número 2 representa o pulmão direito. O número 3 é a musculatura cervical. Já na imagem da direita é possível ver a traqueia e o brônquio primário. Os animais que pertencem à ordem Crocodilia possuem a glote atrás da área epiglótica, que sela a cavidade oral enquanto o animal está submerso. Os pulmões são divididos em várias camadas e são os mais complexos entre as ordens dos répteis. Os brônquios são ramificados em lobos internos e um septo separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. É parecido com uma fáscia, mas não ajuda no movimento da respiração. Nessa imagem é possível observar a traqueia no número 1, o número 2 e o número 3 representam o brônquio direito e esquerdo, respectivamente. O 6 é o pulmão direito e o 7 é o pulmão esquerdo. A ordem Escomata é composta por iguana, lagarto e serpente. A traqueia tem anéis incompletos e bifurca-se em brônquios curtos, e os pulmões são alongados. Em algumas espécies que o pulmão esquerdo ele não exerce função. Então, na imagem da esquerda, o número 1 representa o pulmão direito e o número 2 representa o pulmão esquerdo. Na imagem da direita, a letra A é a vista externa da porção traqueal e a letra B é a vista interna da porção traqueal. Nos lagartos, a glote está localizada caudalmente ou rostralmente na base da língua carnuda, dependendo da espécie. A traqueia tem anéis incompletos e bifurca-se aproximadamente na base do coração, e os pulmões são semelhantes a sacos. Então, a imagem da esquerda, o número 1 representa o pulmão direito e o número 2 o pulmão esquerdo. Na imagem do meio, o 5 representa a traqueia. E na imagem da direita, o número 1 representa o pulmão direito, o número 2 o pulmão esquerdo, o número 3 a traqueia e o número 4 são os brônquios. Sobre a fisiologia do trato respiratório. Apesar das cobras aquáticas e tartarugas conseguirem realizar trocas gasosas pela mucosa faríngea e cloacal, o principal órgão para realizar as trocas gasosas é o pulmão. Os pulmões dos répteis têm alto valor de conformidade e são fáceis de inflar. Isso resulta em um trabalho de respiração mais baixo, onde o volume por minuto aumenta conforme aumenta a frequência respiratória. Em comparação com os mamíferos, os répteis têm maior volume pulmonar.
e eles são capazes de converter o seu metabolismo para um metabolismo anaeróbico. A respiração dos répteis é controlada por hipoxemia, hipercapnia e também tem influência da temperatura ambiente. Existem algumas diferenças entre as espécies e isso depende da adaptação ambiental. A hipoxemia é a diminuição da concentração de oxigênio no sangue e a hipercapnia é o aumento do nível de dióxido de carbono no sangue. Na maioria das espécies, a hipoxemia aumenta a frequência respiratória, a taxa respiratória, desculpa, e a hipercapnia aumenta o volume corrente. Já nas tartarugas, a hipercapnia aumenta a frequência respiratória e ela diminui na hipoxemia. A baixa concentração de oxigênio é o que estimula a respiração, e os répteis são capazes de tolerar vários graus de hipoxemia. A maior demanda de oxigênio em períodos de apneia ou quando a temperatura aumenta muito é controlada ao elevar o volume corrente. E quando o réptil é exposto a altas concentrações de oxigênio, há pouca ventilação, acarretando na diminuição do volume corrente e da frequência respiratória. Os fatores que contribuem para que esses animais apresentem predisposição às doenças respiratórias são os pulmões divididos em camadas, que, apesar de possuírem uma mucosa ciliada, contribui para o acúmulo de fluidos e dificulta a expectoração. E outro fator é a ausência de diafragma, que dificulta a expulsão de corpos estranhos e secreções. Agora, sobre a pneumonia. É uma infecção que inflama os sacos aéreos dos pulmões, eles ficam cheios de líquidos ou pus. Existem 4 tipos: a bacteriana, viral, fúngica ou parasitária. As infecções bacterianas secundárias complicam o diagnóstico de uma pneumonia viral primária. Há relatos de jacurix infectados com pneumonia que foi associada a membros da família Paramyxoviridae. Os sinais clínicos observados foram anorexia, desidratação e possível dificuldade respiratória. Outros sinais comuns são respirar de boca aberta, presença de corrimento nasal e dispneia. Para obtermos o diagnóstico, é necessário realizar exames físicos, coletar amostras apropriadas por meio do lavado traqueal e fazer exames radiológicos. Essa imagem é do lavado traqueal realizado em uma iguana verde, e essa prática é essencial para coletar amostras para obter um diagnóstico completo. A pneumonia bacteriana é o tipo mais comum na clínica de répteis, e a maioria são causadas por bactérias gram-negativas. Geralmente é secundária a problemas de manejo, higiene e nutrição. O seu tratamento é feito através de antimicrobianos. Em muitos casos, as infecções bacterianas são mistas com infecções fúngicas, por isso geralmente é recomendado realizar uma terapia antifúngica. E é de extrema importância fornecer condições ambientais adequadas e pode ser necessária a suplementação de oxigênio e fluidoterapia. Então, a pneumonia na ordem Cespudinia. Eles são incapazes de tossir de forma eficaz e limpar as secreções. Isso torna a recuperação da pneumonia mais problemática. Por isso, normalmente, as doenças respiratórias se apresentam como dispneia. Alguns sinais clínicos são secreção nasal e ocular, rinite, conjuntivite, estomatite com presença de lesão necrosante e abscesso, e, em casos graves, a respiração de boca aberta. Então, a rinite, ela é a inflamação do trato respiratório superior, bastante contagiosa. Por isso que é preocupante quando há vários animais vivendo juntos. É comum, principalmente em tartarugas marinhas. Um sinal clínico em tartarugas marinhas é que elas flutuam de lado, como se elas perdessem o equilíbrio. Outros sinais são muco nas narinas, respiração ruidosa, falta de apetite, fraqueza e manchas brancas no palato. Então, o que causa pneumonia causa rinite,
ambiente inadequado, estresse, umidade, poluição ambiental e compartilhar o habitat com outros animais. Porque um germe que pode ser inofensivo para um pode ser prejudicial para outro. O tratamento seria a lavagem das narinas. Então, a lavagem é feita com uma seringa com solução salina. Lava as narinas externas de forma que o muco ou a secreção seja despejado caudalmente na boca, de onde pode ser removido. E a lavagem deve ser tentada em ambas as direções. Outro tratamento é entrar com antibiótico, nebulização e aquecer o animal dando banho de água morna, principalmente em jabutis. Nos crocodilianos, os sinais clínicos apresentados são dispneia, taquipneia, corrimento nasal, o animal ficar muito tempo exposto ao sol, apresentar nado anormal, sendo ele de lado ou em círculos, e anorexia. Estes sinais são relacionados às doenças respiratórias, mas muitas vezes são confundidos com sinais neurológicos. A maioria das infecções são de origem fúngica ou bacteriana, podendo ser mistas também. E como doenças do trato respiratório superior, temos a rinite e a faringite, que já foram descritas em algumas espécies. Conforme o animal vai ficando fraco, a válvula baseoide não funciona corretamente, podendo resultar em aspiração de água ou comida, e nesse caso deve-se avaliar doenças subjacentes. Um patógeno respiratório comum é o Mycoplasma alligatoris, que causa micoplasmose. Os sinais clínicos são inespecíficos, como a letargia, a fraqueza, secreção ocular branca, paresia e edemas. Como o diagnóstico ante-mortem é difícil, a maioria dos casos são confirmados apenas após a morte. As micobacterioses não são tão comuns em crocodilianos, mas há evidências de pneumonia causada por micobactérias, achadas em autópsia, e o diagnóstico é um desafio. Como tratamento das doenças do trato superior, temos o uso de antimicrobianos e o tratamento local. Já no trato respiratório inferior, o tratamento é geralmente mais invasivo, sempre respeitando os limites do animal, podendo ser administrados antimicrobianos e antifúngicos. Os lagartos, eles possuem algumas trabeculações cartilaginosas nos pulmões, indicados ali pela seta, o que favorece a implantação de colônias bacterianas. Alguns sinais clínicos de pneumonia são secreção nasal e ocular, rinite, conjuntivite, estomatite, abscessos bacterianos, dispneia e alguns que apresentam cianose. Aqui alguns exemplos de doenças no trato respiratório. Então, virais, tem a paramicrovírus epídico, bacterianas, micobactéria e pneumonia bacteriana, fúngicas, pneumonia micótica e pleurisia micótica, parasitárias, vermes pulmonar e pentastomídeos, e outras doenças não infecciosas, como espirros em iguanas, intoxicação por vagalumes, pneumonia por aspiração e corpos estranhos alojados na glote. O tratamento seria oferecer oxigênio e antibióticos. Insertentes. A imagem da esquerda é uma piton real com acúmulo de material purulento decorrente da pneumonia. Já na imagem da direita é uma cascavel com pneumonia, incluindo a formação de papeira. Pentastomídeos insertentes. Eles são artrópodes primitivos com ciclo de vida indireto. A infecção ocorre pela ingestão do hospedeiro que contém o pentastomídeo na fase ninfal. Então, as ninfas migram sempre buscando o pulmão. As larvas se desenvolvem nos tecidos e os adultos habitam o sistema respiratório. O tratamento seria com ivermectina, mas no caso de animais que não têm a traqueia pulmonar, os parasitas mortos podem obstruir a traqueia e assim asfixiar a serpente. Então, nesses casos, é necessária cirurgia ou endoscopia. A paramicrovírus insertentes. Micho significa afinidade por mucosa. Então, ele age bloqueando as vias de imunidade inata
e causa doenças agudas, como, por exemplo, o sarampo em humanos, a peste bovina, sinomose em cães e doença sistêmica letal em cetáceos. O primeiro registro foi em 1972 no Setentário Suíço, mas em 1997 houve um surto de doença não identificada que levou a óbito cerca de 400 cascavéis no criadouro científico do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. Eles suspeitaram de uma doença contagiosa, mas só anos depois começaram a investigar. Durante a pesquisa, 24 das 51 serpentes estudadas foram a óbito, sendo que 23 foram positivas para paramichovir. Então, nos anos 90, depois que houve o primeiro registro, lá em 1972, eles começaram a pesquisar e tiveram algumas tentativas de desenvolver vacinas com o vírus inativado. Porém, nenhuma concentração significante e duradoura de anticorpos foi observada. Então, alguns sinais clínicos são boca aberta, coceira e secreção nasal. Na imagem A é possível ver secreção mucosa na cavidade oral e na imagem B e C é para ver a respiração com a boca aberta. Bom, como as doenças respiratórias estão geralmente ligadas ao manejo e condições de higiene inadequados, para prevenir é necessário revisar as medidas de cuidados básicos com os animais. E em casos onde um novo animal será inserido no grupo, é recomendado que se faça quarentena, isolando por 90 dias no mínimo, realizando exame físico completo, coletando sangue venoso e fazendo triagem fecal, antes de introduzi-lo no novo ambiente, evitando dessa forma a proliferação de doenças. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos na nossa pesquisa. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Olá, pessoal. Meninas, estão recebendo vários parabéns ali no chat. Eu gostaria de parabenizar também, né? Vocês estão no primeiro ano, entraram no ano de pandemia, ainda não tiveram nem prática de anatomia, então a apresentação ficou muito boa, vocês fizeram um bom apanhado aí. Mas eu queria que vocês mantivessem a apresentação, que eu quero dar foco em algumas imagens para poder elucidar aqui um pouco melhor o que vocês pesquisaram com a minha experiência, né? Tentando enriquecer um pouco mais aí a apresentação de vocês. Não liguem a bagunça do quarto aqui atrás, porque... Só um pouquinho, prof. Claro. Qual imagem? Não, deixa assim que daí eu vou falando e a gente vai buscando as imagens para poder elucidar, tá bom? Tá. Primeiro eu queria pedir para os colegas se... Ah, claro, pode botar onde você quiser. Queria pedir para os colegas se alguém tem já alguma dúvida, se apareceu alguma dúvida, alguma colocação, antes de eu começar a falar. Professora, está me ouvindo? Agora sim. Então, eu não sei se é uma pergunta muito boba, eu realmente não sei. Eu acho que foi a Bianca que mencionou, e o pulmão esquerdo não tem função. E eu queria saber o porquê disso. Eu queria saber o porquê disso. Entendi, Maria Giovana. Assim, ó, em algumas serpentes, a gente tem um pulmão mais desenvolvido que o outro, assim como a gente tem em algumas serpentes um ovário mais desenvolvido que o outro, né? Com oviduto e tal. Por quê? Porque não tem espaço. E os órgãos na serpente são todos alongados, assim, e vão sendo alongados em todo aquele corpo. Foi uma adaptação, certo? Então, é uma questão adaptativa para caber os órgãos dentro daquele corpo bastante alongado. Então, um órgão fica maior do que o outro para caber. Entendi, muito obrigada. De nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Ó, ela colocou ali uma imagem onde a gente consegue ver isso, né? Porque como precisa caber o coração e na parte mais distal do corpo precisa caber o intestino,
E aí vocês têm que imaginar que a cobra, quando ela se alimenta, ela vai ingerir um indivíduo inteiro, né? Então a gente tem uma jiboia adulta lá, ela consegue comer um animal do tamanho de um coelho adulto grande, assim, e fica uma bola no meio dela, assim. É bem... se alimenta. Fica assim, fininho, o lugar onde o animal está sendo digerido, e fininho de novo. Então, para poder ter espaço, né, para os órgãos e para a ingesta, os órgãos, eles se adaptaram mesmo. Mais alguma dúvida por enquanto? Não? Então, eu vou começar a fazer algumas colocações para tentar enriquecer a discussão aqui, tá? Então, primeiro eu queria saber daquela imagem lá, que o animal apareceu respirando aberto. Aonde vocês conseguiram aquela imagem, mostrou como que eles fizeram aquilo, se eles ventilaram um indivíduo morto, um cadáver? Lá, uma das primeiras imagens que vocês mostraram. Vocês lembram do lugar onde vocês pegaram? Porque eu fiquei assim, será que eles abriram animal vivo? Eu achei no Insta esse vídeo, mas lá não explicava nada. Só tinha o vídeo mesmo. Então passa mais um pouquinho para eu analisar se o animal estava vivo ou não. Só para a gente ir de curiosidade. Que é provável que eles tenham aberto um cadáver e tenham ventilado esse cadáver, tá? Para mostrar. O maior problema, eu acho, de usar o Canva, assim, online, é que aí você depende da... eu acho que eu não consigo ver o coração batendo. Eu acho que eles ventilaram um cadáver mesmo. E, assim, o vídeo tá bem cortado, né? Aqui, para mim, pelo menos, eu não consigo ver continuidade. Parece um GIF. Então, eu imagino que eles tenham ventilado um cadáver aberto. Esse vídeo era bem rapidinho. Aí, na hora de editar, eu repeti o vídeo, porque senão, nossa, ia demorar para carregar. Sim. E daí na apresentação fica muito rápido. Claro. Não, mas eu acho que foi isso. Eu acho que eles, na necrópsia, né, ventilaram o cadáver para poder demonstrar. Seria muita crueldade, né? Eles abrirem e... enfim. Uhum. Beleza. Aí eu achei bem interessante pontuar que vocês trouxeram a informação da questão de quando o animal tem a traqueia completa ou a traqueia incompleta, né? E vocês, por estarem no primeiro ano, talvez não conheçam a importância disso, então nem precisa correr atrás da imagem, tá? Aí eu lembro que vocês falaram ali que cobra tem traqueia completa, só vejam se eu tô certa do que vocês falaram. Cobra tem traqueia completa, crocodilo tem traqueia completa, tartaruga tem traqueia completa e os esquamata, os lagartos, né, tem a traqueia incompleta. Eu acho que foi essa relação que vocês trouxeram, né? Então tem variação entre os répteis e isso é importante porque, gente, porque na hora que a gente vai botar um traqueotubo, na hora que a gente vai entubar esse animal para fazer uma respiração forçada, para fazer uma anestesia inalatória, isso influencia na técnica. Lá na ponta do traqueotubo tem um balãozinho que a gente pode injetar ar e aumentar ele, ou não injetar ar. Tem alguns traqueotubos que não tem esse balãozinho, que é chamado de cuff, tá? E nos animais com traqueia completa, a gente não pode inflar o cuff, porque isso causaria uma pressão na mucosa e uma necrose nessa mucosa com o tempo de... né, conforme for ficando muito tempo o cuff ali, por questão de pressão mesmo, tá? Então, nos animais com traqueia completa, a gente tem que admitir que uma certa quantidade de oxigênio e de anestésico passa ali e a gente não consegue ter esse controle, tá? O que tem que tomar bastante cuidado com a equipe, porque a equipe acaba respirando o anestésico junto com o animal, né? Se usar anestesia inalatória. Uma outra questão da anestesia inalatória, pessoal, é que os répteis, eles têm um controle muito bom da respiração. Então, quando a gente vai fazer a indução de anestesia em mamíferos, por exemplo, a gente consegue colocar eles dentro de uma câmara, de uma caixa fechada com anestésico lá dentro e induzir a anestesia por
inalação, e depois a gente coloca o traqueotubo. E isso não é possível em répteis, porque eles controlam. Uma tartaruga consegue dizer assim, ó, não vou respirar, e fica 30 minutos sem fazer um movimento respiratório. E em qualquer momento que eles sintam um cheiro estranho, eles fazem isso, tá? É uma proteção. Então, a gente não consegue induzir anestesia dessa forma. A gente sempre faz uma MPA, né, uma anestesia inicial, lá, indução da anestesia com medicamento injetável, e depois a gente faz a manutenção dessa anestesia, se for necessário, com anestesia inalatória, tá? E nesse momento a gente tem que botar o traqueotubo. Por isso é importante a gente saber quando a traqueia é completa, quando ela é incompleta. Isso é uma informação essencial para quem vai trabalhar com esses animais. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Vão interagindo comigo aí no chat ou ligando os seus microfones, tá? Alguma experiência com relação a isso de estágio de alguém? Alguém já viu isso em estágio? Outra coisa que eu achei bastante interessante foi a imagem do pulmão dos crocodilianos, e depois a gente foi vendo ali a diferença grande que tem entre os pulmões dos répteis e os dos mamíferos, que também são pulmonados com alvéolos, né? Que os pulmões desses animais são muito mais transparentes, né? Nas imagens ali que vocês foram colocando, ó, tá vendo aí, ó, o pulmão da ordem Crocodilia? Eles, quando estão inflados, eles ficam bastante transparentes, parece quase um saco aéreo, né? E eu achei isso bastante interessante, porque lá na patologia, ó, tá vendo ali 6, 7, aquilo ali é considerado pulmão, mas ele tá expandido e quase transparente. Eu achei interessante isso. Parece um saco aéreo, né? E isso eu não tinha notado, eu nunca fiz necrópsia no crocodiliano, então nunca tinha reparado nisso, achei interessante. Na bibliografia onde vocês pegaram, apontava esse 6, 7 ali como pulmão mesmo, né? Sim, prof. Tudo o que a gente falou ali dos números era como estava na bibliografia. Ali, se tu olhar mais para baixo, ele tem uma cor rosa e avermelhada, né? Ali é mais caudal a bifurcação da traqueia, e provavelmente é porque não está muito inflado, então... Mas quanto mais rosado, mais vascularização, né? Então, eu achei essa informação uma informação interessante que eu nunca tinha notado, tá? A questão dos crocodilos terem aquele septo, todo mundo aí já fez embriologia comigo, né? O septo dos crocodilianos, que não chega a formar um diafragma funcional, é resultante daquele septo transverso lá do dobramento do embrião, tá? Não chega a ter aquela migração ali no septo pleuropericárdico, naqueles septos que formam um diafragma, não tem a migração da musculatura, mas o septo transverso se mantém ali, por isso que tem aquele septo. Mas ele realmente não tem função de diafragma, tá? Quando vocês falaram do pulmão das tartarugas, né? Eu achei interessante lembrar até que vocês falaram que um dos sintomas, né, um dos sinais clínicos de pneumonia em tartaruga é que ela nada meio de lado. E a gente utiliza isso como um teste diagnóstico na clínica. Se você está vendo que o animal está com algum sinal respiratório e você precisa saber se aquela tartaruga está com pneumonia, você pode preparar um balde e colocar aquela tartaruga para nadar num balde ou numa caixa d'água. Claro, observando, porque o animal, se tiver com pneumonia, ele vai estar com dificuldade de nadar. Ele pode pender para o lado direito, pender para o lado esquerdo, e isso indica para a gente aonde está a pneumonia, porque o pulmão que não está ventilando bem, ele fica mais pesado, e o outro pulmão cheio de ar, então ele afunda. E às vezes o animal está com pneumonia nos 2 pulmões e ele vai ter dificuldade de boiar mesmo, ele vai afundar e a gente vai ter que salvar ele, entende? Então, a gente chama isso de teste do balde, e é um indicativo. Nesse momento, a gente, claro, vai confirmar essa pneumonia com radiografia,
E o teste ouro ali é realmente fazer a radiografia em vários ângulos, né, em várias exposições, e isso vai demonstrar exatamente onde está a pneumonia, a gente consegue ver, e inclusive ao longo do tratamento a gente consegue acompanhar. Na nossa região aqui, que é quente, a gente está num lugar que mesmo no inverno é quente, né, é um pouco mais raro da gente ver esse tipo de pneumonia. Eu me formei em Curitiba tem inverno muito rigoroso e muito longo, e era muito comum na clínica chegar cágado com pneumonia. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas tentam, às vezes, ter um animal tropical num lugar de ambiente frio. E aí você tem que ter toda uma parafernália ambiental ali no viveiro, né, no recinto, para você tentar imitar o ambiente do animal, porque o réptil ele é completamente dependente do ambiente, um animal de sangue frio, que a gente chama, né? É um ectotérmico, né? Então, a gente tem um animal que não mantém a sua temperatura e a sua imunidade depende da temperatura, a sua respiração depende da temperatura, como vocês já falaram, a sua taxa metabólica depende da temperatura, as enzimas dependem da temperatura, então a digestão depende da temperatura, e aí a gente tem problemas sérios de manejo acontecendo que levam a problemas clínicos. Então, em répteis, geralmente os problemas clínicos têm a ver com problemas de manejo, isso é muito comum, tá? E aí cabe ao veterinário e a equipe que está atendendo esse animal a orientar o tutor desse animal, se for um criatório, por exemplo, no caso de jacarés, ou se for uma pessoa que tem um animal em casa, né, tipo uma tartaruguinha, um lagarto, de preferência, né, dentro dos conformes, assim, mas, enfim, cabe a nós veterinários darmos essas instruções, né, de manejo, de ambientação, para que o animal tenha qualidade de vida e a gente não tenha que atender esses casos de dispneia, de dificuldade respiratória, tá? Por enquanto, ok? Alguma dúvida? Tá tranquilo, gente? Interage comigo, senão eu vou achar que eu tô falando sozinha aqui. Tá bom. Outra coisa importante da gente destacar é que os répteis, assim como as aves, não possuem neutrófilos, possuem heterófilos lá nas células de defesa, né? Nos leucócitos. Então, essas células, elas não têm uma enzima lá que vai transformar esse pus em algo líquido. O pus das aves é caseoso, é rígido, assim como dos répteis. Então, isso acontece também em coelhos e roedores, né? Então, se esses animais tiverem a formação de pus dentro do sistema respiratório deles, não vai escorrer esse pus, ele vai virar um cásio rígido e duro lá dentro. Então, nesse caso, a gente tem que fazer intervenções cirúrgicas para fazer a curetagem e a retirada desse cásio, que está cheio de célula descamada, cheio de heterófilo e cheio das bactérias e fungos lá dentro, para que a gente possa ter a ação dos antibióticos nos tecidos mesmo ali. Então, existe um valor muito grande em répteis do uso de tecnologias que hoje estão ficando cada vez mais acessíveis, como endoscopia, né, que a gente pode fazer uma endoscopia na traqueia, esqueci o nome técnico agora, e descer até os brônquios, inclusive, observando ali a parte interna, se não tem fungos depositados na mucosa, etc., e está cada vez mais fácil a gente fazer uma laparoscopia, um laparoscópio mesmo. A gente faz uma incisão entre as costelas ou na região abdominal do animal, depende de onde a gente quer observar, e entra com um endoscópio, né, um laparoscópio dentro da cavidade abdominal para observar a presença desses cásios, ou se em algum lugar tem uma inflamação, e a gente consegue, inclusive, com esse laparoscópio, fazer ali procedimentos, microprocedimentos, tá? Tem ficado cada vez mais fácil para a medicina veterinária ter esse tipo de instrumento. Eu já fiz um curso em aves com laparoscópio, é uma coisa assim, com endoscópio, né, também. É uma coisa assim que eu fiquei impressionada, porque facilita muito, né? Você vê
toda a imagem que a gente fica tentando imaginar no diagnóstico por imagem, você vê numa tela e consegue influenciar e já resolver a vida do animal, o que é muito legal, e eu acho que vocês que vão entrar no mercado de trabalho daqui a alguns anos vão ter acesso a esse tipo de tecnologia muito mais cedo, né? E tem que se preparar para isso. Então já vão pensando nesse tipo de treinamento tecnológico para que vocês possam atuar com maior qualidade e não ficar tentando imaginar, que nem a minha geração sempre teve que fazer, né? A gente fica tentando imaginar o que está acontecendo com o animal, tá? Beleza? Por enquanto, eu vou falando se ninguém falar comigo. E outra coisa que é interessante a gente pontuar é a questão da hipovitaminose A, que é muito comum em répteis, certo? Principalmente animais que comem comida congelada, animais que têm uma alimentação só por ração, às vezes a ração oxida e a vitamina A oxida muito fácil. Enfim, animais que não comem presa viva. Esses animais comumente têm a hipovitaminose A. E essa hipovitaminose A causa uma metaplasia escamosa nos epitélios, certo? Então, um aumento ali epitelial que vai formando umas crostas, assim, internamente, isso, tá? Que pode causar problema em olho, problema em ouvido, e pode causar também problemas em narina, em cavidade nasal, em vários lugares onde tem epitélio. E isso pode levar a problemas respiratórios. Então, a gente sempre tem que procurar, tá? Ver outros sinais para ver se esse animal não tem uma hipovitaminose A, como era o caso daquela tartaruguinha respirando de boca aberta ali. A gente sempre tem que... A metaplasia escamosa, ela sempre dá um aumento ocular, às vezes um aumento da cavidade, forma um cásio dentro da cavidade auricular do animal, e a gente tem que fazer... ali uma intervenção e entrar com a suplementação vitamínica. E nisso, muitos animais também apresentam uma pneumonia junto, tá? E aí a gente tem que ficar de olho. Então, hipovitaminose A é uma coisa muito comum em répteis e a gente geralmente suplementa essa vitamina A para manter os animais bem, certo? Tá aí a tartaruguinha respirando de boca aberta. Nesse caso, provavelmente ela não tá com um problema respiratório, foi uma ótima foto para demonstrar ela de boca aberta. Mas essas tartarugas aí, esses cágados, costumam fazer isso para tentar te espantar, assim, é como se elas rosnassem para você. A da minha mãe faz muito isso, abre a boca e fica... tá? Então, claro, a gente tem que ter um tempo de observação para saber se o animal tá bravo ou se ele tá o tempo inteiro respirando assim, e também ouvir o relato do tutor do animal, tá bom? Vocês aí, alguém sabe qual que é o sinal de sepse, de infecção generalizada? Porque problemas respiratórios comumente viram... A rinite aí que vocês mostraram, às vezes hipovitaminose A tem a ver com essa rinite, tá? Alguém aí sabe me dizer qual que é o sinal de sepse, de infecção generalizada em répteis? Sinal mais comum? Elô, Larissa, Juliana, cadê o pessoal mais do fundo, do final da faculdade? Vixe! Ai, meu Deus do céu! O prof pegou vocês agora. A gente tem um sinal que é muito comum em répteis, anorexia, letargia, são sinais bem inespecíficos, né, Ju? Qualquer coisa, a primeira coisa que o réptil começa a fazer quando ele não tá bem é parar de comer e ficar meio borocochô. E o pior, eles aguentam meses de anorexia e letargia, vão emagrecendo e às vezes o tutor ou o responsável ali pelo esse plantel nem vê, né? Porque ele é muito resistente. Tem um sinal bem específico de sepse, tá? Quando a gente observa a pele desses animais, existem petequias avermelhadas por baixo das escamas. Então, às vezes é mais fácil ver no ventre. Isso, André, vermelhidão no corpo, mas não é uma vermelhidão geral no corpo, né? Umas bolinhas, umas petequias na pele embaixo das escamas.
Então, geralmente, a gente procura a região ventral, que é mais clara dos animais. Quando a gente observa essa região ventral, a gente vê essas petequias, essas bolinhas avermelhadas, assim, umas pintinhas avermelhadas por baixo das escamas. Nos cágados, a gente vê isso embaixo das escamas ali do plastrão, às vezes. Isso, o plastrão ficou um pouco assim, bem comum, tá, André? Então, essas bolinhas, assim, mas dá para ver em tartaruga, dá para ver em crocodiliano, dá para ver em lacertilha. Então, essas petequias na pele, abaixo das escamas, são muito comuns em infecções generalizadas. Geralmente, esses animais já estão lidando com uma infecção há muito tempo e a gente não consegue observar, porque eles são muito resistentes. Eles não demonstram que eles não estão bem no começo. Eles podem passar 1 ano com uma infecção sem a gente nem sequer notar. E aí a gente vai notar quando já está começando aí a causar uma sepsia, e a gente entra com antibiótico sistêmico para ajudar o animal. E outro tratamento é aumentar a temperatura. Por quê? Não importa que é verão, não importa que é inverno, a gente vai procurar qual que é a temperatura ideal daquela espécie, vai pegar lá a faixa de temperatura, é de tanto a tanto, e a gente vai propiciar um ambiente onde ele possa escolher se ele vai para o ápice mais frio ou mais quente. Né? Um gradiente térmico, a água quentinha e a parte externa mais fria, ou se for possível no lugar onde você está, o contrário. Né? Às vezes é mais fácil você aquecer a água, às vezes é mais fácil você botar uma lâmpada. Então, a gente tem que encontrar um jeito do animal ter esse gradiente de temperatura dentro do recinto para ele escolher a temperatura que mais é adequada para ele. Assim como as meninas falaram, o crocodiliano, quando ele está com infecção, com uma pneumonia, ele procura ficar mais tempo no sol, que é um dos sintomas, inclusive, né? Um dos sinais clínicos que o animal não está bem, ele está ficando tempo demais no sol. Por que ele faz isso? Ele faz isso para tentar aumentar a temperatura corpórea dele e o sistema imunológico dele trabalhar melhor, tá? Então, a gente precisa propiciar que ele consiga aumentar a temperatura e ele não pode, em hipótese nenhuma, ter a possibilidade de passar frio ou passar calor demais, né? Então, é isso que eu falo da gente escolher o animal para o ambiente. A gente, às vezes, fica tentando... É que nem planta, né? Você compra uma planta de sol e coloca lá na sombra e daí fica tentando fazer o ambiente encaixar na planta e a planta morre. A mesma coisa com réptil. Né? Se você não gastar muito dinheiro com aquecimento, com terrário, com isso, com aquilo, porque você tem um animal no ambiente errado, ele vai ter um problema, vai morrer. Então, a gente tem que também ter um pouco dessa noção de que não dá para ter réptil que é tropical, né, o animal que teria que estar a 30 graus o tempo todo numa cidade fria. Ou você adapta todo o ambiente dele ou não vai dar certo, tá? Bem interessante aquela imagem que vocês trouxeram da cobra com a boca aberta, que dá para ver a traqueia. Estava bem para o final da apresentação, se vocês puderem colocar lá para mim. Que eu queria que vocês notassem isso, quando a gente abre a cavidade oral de uma serpente, a primeira coisa que a gente vê ali é a traqueia. Ela expõe essa traqueia porque isso é característica de serpente, justamente porque ela ingere presas muito grandes, então ela tem que ter o controle ali da traqueia e respirar enquanto está deglutindo. Ali, ó. Tá vendo essa traqueinha ali? Boquinha aberta dela, de frente, tem uma bolinha dentro da boca da cobra, da serpente. Aquele tubinho ali é a laringe dela, né? É a glote dela, que é bem exposta, bem fácil de a gente observar, tá? Então, se ela tiver com a boca aberta, assim, com a glote aberta o tempo inteiro, esse animal tá com dispneia, ele tá com dificuldade respiratória. Não é normal. A cobra não fica expondo a boca desse jeito em todos os momentos. E a última coisa que eu tinha para falar é com relação à quarentena, que vocês citaram, que a quarentena é de no mínimo 90 dias, né? Quarentena de répteis geralmente é muito mais longa do que a quarentena de mamíferos, quarentena de aves, justamente porque eles são animais que demonstram menos sintomas, então, assim, os sinais clínicos, e às vezes eles
estão com alguma doença, eles levam muito tempo para desenvolver essa doença. Então, quando você bota um animal no cativeiro, se você deixar ele lá 45 dias numa quarentena, não quer dizer que ele está livre de qualquer doença. Pode ser que ele tenha vindo com algum patógeno e no estresse lá da contenção, do transporte, ele vai ter uma baixa imunidade, ele está adaptando com o ambiente novo, pode levar de 90 dias ou mais para ele desenvolver alguma coisa. Então, se você colocar ele direto, assim, depois, deu 60 dias, coloca junto com os outros animais, ele pode estar levando doença para dentro do plantel, sem você saber, certo? E, às vezes, você faz todos os exames virais, os exames hematológicos, faz exame parasitológico, não aparece nada, mas esse animal ainda está desenvolvendo a patologia e a gente não consegue fazer o diagnóstico. Por isso, esses mínimo de 90 dias são necessários. E é muito difícil, em alguns casos, você convencer a instituição ou a pessoa a fazer essa quarentena tão longa, porque fazer uma estrutura de quarentena, né, é difícil, é caro, é complicado, e às vezes a pessoa está ansiosa para poder colocar um animal novo no plantel, mas é necessário que a gente explique o porquê, tá? É isso. Espero ter ajudado aí na apresentação das meninas, né? Alguém tem alguma colocação, alguma coisa para falar? A Maria Cristina falou muito obrigada, a Maria Giovana também, muito obrigada, de nada, gente. Larissa, se tiver alguma colocação, quiser encerrar, falar sobre a próxima reunião, alguma atividade, fique à vontade. Um grande abraço, boa semana para vocês. Parabéns para as meninas da apresentação, as colocações também foram bem interessantes, bem legais. E semana que vem a gente se encontra de novo, então. Boa tarde, pessoal.